começando mais um Pode Mesmo, apresentado por mim, Michele Alves. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu tenho, olha, a companhia do maior cachaceiro de Porto Feliz, ele, Vinícius Tomazetto. Seja bem-vindo, Vinícius, ao Pode Mesmo. Olá, Michele Alves. Olá. É um prazer imenso estar aqui hoje, presente desse trabalho maravilhoso. E eu me apresento como um mestre cachaceiro. Estou à disposição aí hoje para a gente conversar, bater um papo bem descontraído. E claro, né? Não podia faltar a nossa tão queridinha cachaça. Saúde. Saúde pra nós! Hoje o clima, olha, o clima tá tenso aqui, porque ele falou que ele vai começar a entrevista tomando cachaça. Sem dúvida. Cachaça é um destilado alcoólico apreciado por pessoas nobres, de bom gosto, né? E a gente pode, sim, aproveitar esse momento para fazer um brinde, né? Um brinde a todos os cachaceiros aí, olha lá. Ó, Olha lá, foca nele, Vitão. Eita! saúde. Hoje tá descontraído aqui, o papo vai ser animado. Vinícius é animadérrimo. Vinícius, é um prazer estar recebendo você aqui. E eu quero que você fale um pouquinho sobre a Porto Brasil, que é aqui de Porto Feliz é a maior, né? É a única, como que é? Tem mais? Existem Outras? outras destilarias, né? Vamos dizer assim, mas eles vêm num trabalho um pouco mais simplificado, né? Eles produzem uma cachaça para alimentar bares e lugares mais para a indústria, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente começou o trabalho, o meu principal objetivo era atender e receber pessoas lá. Fazer um produto para um público, para o consumidor estar diretamente ligado a nós, né? Então, a gente está lá de porteiras abertas. É um trabalho que começou dedicação em 2003, né? 2003 começou. 2003 começou essa dedicação, esse sonho. E aos poucos fomos construindo ele. E em 2019 que a gente conseguiu tirar ele do papel aí. E hoje tá firme e forte com a Porto Brasil. Para quem não conhece, gente, a Porto Brasil olha, não é falando não, mas é maravilhosa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da mixologia. Essa cachaça que você falou para mim aqui já nos bastidores, você já falou um pouquinho dela. Conta um pouquinho para a galera aí, para elas conhecerem sobre essa cachaça. A mixologia é um trabalho que surgiu com 4 mãos. Eu, mestre cachaceiro, Vinícius, e o meu querido e uma pessoa muito próxima de mim, que é o chefe Tibério Gil. Ele é um chefe de gastronomia, um professor graduado dentro do Senac de Campinas. E ele tem um bar em Salto, né? E a gente, numa rodada de bate-papo e tomando umas cachaça, ele falou: Vi, a gente tem que pôr alguma coisa no mercado para segurar o gin. O gin tá vindo com muita força e eu não aceito isso. No bar dele lá, ele tem uma placa lá: estamos há 676 dias sem usar gin. Sim. Olha, que legal. É muito legal. Posso fazer uma propaganda dele aqui? Fica à vontade. É o Casa da Tia Bar, é em Salto. Um lugar, assim, sensacional. Preciso conhecer. Muito legal, muito legal. E aí, a gente foi conversando, amadurecendo a ideia. E ele veio para o meu alambique, fizemos diversas experiências, fomos fazendo os blends, fazendo as misturas. E aí conseguimos chegar nessa mistura. É um blend híbrido de 3 madeiras, né? Ela é composta por uma porção de jequitibá, uma porção de carvalho e uma porção de amburana. Então, essas 3 cachaças, quando elas se misturam, ela forma essa composição que é a mixologia. Uma cachaça extremamente aromática, com pouco sabor, né? Pouca cor, mas o principal objetivo era isso mesmo: salvar os aromas da bebida para enriquecer o drink. E ela é a mais procurada. Ela tem sido... É o carro-chefe. Hoje ela tem sido um carro-chefe nosso comercialmente, né? Porque é uma linha que muitos restaurantes usam, bares, os mixologistas, os bartenders, né? O pessoal da coquetelaria.
Então, por isso hoje ela é um carro-chefe nosso nessa para atender essas linhas de mercado. E a cachaça não é só para tomar, né? Tem pessoas que cozinham com a cachaça, né? Mas é um Tem, é é uma tudo. é tudo. Cachaça, ela tá presente não só na área gourmet, Uhum. né, não só na hora de uma comemoração, mas sim dentro da cozinha. Os melhores e maiores chefes do Brasil utilizam da cachaça para finalizar seus pratos, para flambar um filé, para fazer um creme reduzido, para enfim, são vários pratos. Depois a gente pode Possibilidades. deixar Aham. umas dicas de receita aí. É, eu quero mesmo fazer umas dicas aqui para o povo lá de casa aprender com o Vinícius, porque o Vinícius olha, Vinícius, conta um pouquinho sobre a Porto Brasil, hoje, em Porto Feliz. Me conta um pouquinho, como funciona a Porto Brasil? Como eu disse, a gente abriu as portas em 2019. Uhum. Foi uma parceria que eu tive com um sócio anjo. Ele está comigo até hoje aí. Um baita de um parceiro. Forte abraço, meu irmão Júnior. Você é um cara que, você sabe, né? Você mora aqui no meu coração. E a gente começou a construir essa ideia junto. Eu com meu conhecimento, né? Ele com uma estrutura financeira. E aí a gente foi se Se lapidando ajudando. ali Uhum. e tal. Hoje a Porto Brasil ela se sustenta, né? Que Ela tem já bacana. um caixa autossuficiente. Durante 3 anos, Michele, eu precisei buscar recurso fora, né? Porque Uhum. é um trabalho a longo prazo. A gente iniciou em 2019, nossa primeira safra 2020, e a primeira cachaça envasada foi em 2023. É. 23. Então a gente teve que atravessar esse período aí de Não é fácil. quase 3 anos Uhum. se dedicando à produção, né? Apesar dela estar aqui, pronta, bonita, mas acredite, antes dela ser uma cachaça, ela era uma cana e essa cana estava no pé há exatamente 3 anos atrás. Tá? Então É um é um processo processo demorado, não é demorado, algo rápido. é uma alquimia. Então a Nossa. gente se dedica muito a isso, né? Eu aprecio e adoro todos os segmentos, né? Vinho, principalmente, os fermentados, né? Mas são processos mais curtos, né? Então, um vinho, 6 meses, 8 meses, tá ali já pronto para se consumir. Uma cerveja, dias, 3, 4, 7 dias. Cachaça não. Não Cachaça, sabia que a no cachaça mínimo, levava tanto tempo assim. eu preciso de 1 ano para ter a colheita da cana-de-açúcar. E depois dela processada, ela precisa de, no mínimo, mais 2 anos aí para ela. Mas aí, como explica pra mim, ela fica Ela no fica em em to- barris. Ah, tá. Ela fica nos barris para poder fermentação. O que que é? Não, Não. Como que é? ela fica nos barris para acontecer isso aqui, ó. Para ela pegar cor, Cor. para ela pegar aroma, né? Podem ver, ó, essa linha carvalho, isso aqui é um carvalho europeu, é uma soleira de 2 anos, tá? Aqui safra 2022, então ela foi envasada 2024, uma cachaça assim com muito aroma, muito sabor. E então a madeira, quando a cachaça sai da destilação, Uhum. ela sai assim, ó, incolor, né? O Ela sai destilado, branquinha. cachaça, fica assim, ó, incolor, cristal, tá? Então isso aqui é um destilado in natura, vamos O processo considerar. seria mais rápido? Não. Também não. Também Não. não. Pode ser que consiga, pode ser não, consegue se produzir com 6 meses. Daria para estar invasando ela com Com seis 6 meses. meses, mas E aquela um pegou pouco a cor precoce, por quê? porque ela ficou lá 2 anos 2 anos. dentro do barril. Sente esse aroma, sente esse aroma, né? Então você percebe que a madeira está diretamente relacionada, né? O tempo, a O tempo. oleosidade, a densidade, ela traz um amanteigado. Você Entendi. consegue sentir esse amanteigado na boca. Então tudo isso é o tempo mesmo que ela Então, quanto permanece. mais tempo, Melhor, melhor. melhor. Uma Nossa. cachaça de qualidade, né? Uma cachaça com uma fermentação controlada, uma cana
saudável, né? Não é qualquer cana que se produz cachaça, do mesmo jeito que não é qualquer farinha que se produz Ah, não é pão, com qualquer né? cana, tem a cana Tem certa? canas variadas, tipos Nossa. de cana para determinadas regiões. Então, é bem complexo. Então, a cana para fazer é uma cana específica para cachaça, senão não dá certo, é É, isso? Não dá qualquer, certo ou o sabor muda? Como que é? qualquer cana produz álcool, produz açúcar. Tá. Qualquer Uhum. cana. Então, você pega as mais antigas, a cana caiana, a cana crioula, são variedades bem Uhum. antigas, né? Produz tanto etanol quanto açúcar. Por que a Hum. gente fala que a variedade da cana interfere na produção de cachaça? Eu preciso de uma cana que me dê uma concentração legal de açúcar. Eu preciso de uma cana que faça a extração desse caldo com facilidade. Então, tem variedades de casca dura, tem Ah, variedades precoce, né? Tem hum, variedades tardias. Então, para cada região, de norte a sul, leste e oeste do Brasil, existe uma variedade de cana que se adapta melhor àquela região. Eu procuro uma cana que me traga um caldo de cana muito saudável. Geralmente é as canas de garapa, né? Acredito sei, que as famosas garapas, sei. as Uhum. famosas, os garapeiros, né? Uhum. Para aí nas estradas, tomar aquele caldo de cana, verdinho, clarinho, né? Aquela cor é um aspecto refletido de uma variedade de cana. Entendi. Então, tem canas que deixam o caldo escuro, um aspecto feio, Aham. né? Mas é caldo Meio de água, cana, água suja, água né? suja, É, mas sei. ele é um caldo de cana e ele tem Hum. as mesmas propriedades. Mas deixa uma fermentação não muito bonita. A gente procura Uhum. uma variedade a qual se identifica ali com o nosso terroir, vamos dizer assim. Entendi, entendi. Que legal, que bacana. Eu não sabia disso. Mas são. Eu achei que era tudo a mesma coisa. Não, não é. Tem muitas, Nossa, muitas variedades de canas por aí. que bacana. E assim, na hora de vocês lá, que vocês produzem a cachaça, que aí tem o licor, né? Que aí vocês colocam. Como que faz? Que nem aqui, ó. Né? A cana. Aqui foi com cana de. Claro, a cachaça é com cana de açúcar. Cana de açúcar. Mas como que não tem açúcar? Me explica. Então vamos falar um pouquinho sobre a É isso que eu fermentação. fiz. Ah. A fermentação é um ponto muito importante para a Uhum. produção de cachaça. Existem diversas maneiras de provocar e induzir essa fermentação. Existe um processo, vamos dizer assim, químico, né, que é com um fermento industrializado, um fermento de laboratório, vamos dizer assim, né, que você induz aquela fermentação. E existe um processo natural, onde você desenvolve, você cria as leveduras. Né? Então, existem leveduras selecionadas de laboratório e existem leveduras do ambiente. Nós adotamos pelas leveduras do ambiente. Leveduras que proliferam, que fazem uma fermentação e transformam todo o açúcar, toda a sacarose que está presente no caldo de cana em álcool. Então, Nossa, ela transforma ela em álcool. transforma. A levedura ela se alimenta dessa sacarose e ela devolve o álcool. Então, é um processo natural. Por isso que acontece de virar o álcool. Eu falava, mas como que Como que vira o faz? álcool? É, Como que faz? entendi. Então, toda fruta existe uma proteína que chama frutose. Hum. Então, essa frutose, quando ela é processada, você extrai ela a sacarose. E é dessa sacarose que as leveduras vão se alimentar e transformar todo esse açúcar em Em álcool. álcool. É. Eu entendi. E aí Nossa, que é bacana, bem, é hein? bem complexo. Nossa. Eu faço gosto que você, toda a sua equipe, quando a gente estiver lá em processo de produção, os ouvintes aí, vocês que estão nos assistindo, conhecer o processo, ver como é limpo, ver como é educado, sabe? Todo o respeito com a produção, Hum. né? Seria uma maravilha a gente fazer uma matéria
mostrando como é produzida. Vamos gravar um Vamos podcast gravar? lá, vamos? Vamos Fechou? gravar? Então fechou, combinado. Fechou, toca aí então, combinado. Combinado, a gente vai Tomar uma gravar cachaçinha Vamos pra selar cancelar isso daí. essa amizade Porque, aí. olha, é o seguinte, eu vou lá na Porto Brasil, tá aqui, ó, Vinícius tá aqui, e eu vou fazer uma matéria sobre como é feita, Como é produzida a cachaça Porto Brasil. Aí vocês vão entender melhor no vídeo ali. Michele, Olha eu lá. vou fazer uma experiência aqui, bem Aí. legal, tá? Tá. Vamos ver se a câmera vai conseguir focar. Foca aí, Vinícius. Então, quando você quer testar a qualidade, né, de um destilado alcoólico, a primeira coisa que você vai apreciar é a visibilidade dela. Se ela é translúcida, se ela é cristalina, ela não pode ser turva, ela não pode ter partículas, né? Então a gente vai levar ela à luz. Vou tentar trazer o copinho mais próximo da câmera aqui, né? Direitar ele aqui. Então a Michele consegue observar daí que ela não pode ter absolutamente nada que impeça você de enxergar o outro lado, independente da cor dela. Se ela é cristal, se ela tem esse tom dourado, né? Então, essa é a primeira experiência, você olhar a cristalidade dela. A segunda, que aí é a parte olfativa, você vai sentir o aroma dela. E aí esse aroma também tem que ser agradável. Esse aroma não pode... Sente o aroma. Esse aroma você não pode se sentir desconforto nele. É maravilhoso o cheiro. E aí o que vai acontecer? Vai atiçar suas papilas gustativas. Já fiquei assim, ó. Vai te dar água na boca. Vai salivar. Né? Se você ficar sentindo Você vai ter vontade de... esse aroma aqui, você vai começar a salivar. E é aí que entra a parte boa, né? Que é você colocar ela na boca, e sentir, tomar. né? Sentir esse aroma, esse hálito refrescante. E ao contrário do que dizem, né? Que isso aqui é pejorativo, né? Tem muita gente que degride a imagem. Saiba que não, tá? Que aqui tem muita responsabilidade, tem muito carinho e muito amor envolvido É aqui. uma cachaça de qualidade. Sem dúvida, como muitas outras por aí, né? Tem várias. muitas cachaças. Boas e ruins. Boas né? e ruins. Poderia falar aqui inúmeras, as quais eu aprecio, eu degusto, eu consumo, né? Não porque eu sou cachaceiro da Porto Brasil que eu não vou apreciar outras marcas, lógico. O que amigos. é bom. Aliás, tenho muitos amigos produtores de cachaça, né? Itu, Cabriúva, Tietê, enfim, várias cidades da região aí, amigos nossos, a gente sempre está se comunicando aí, muito legal. Bom. Que bom. Agora eu quero ver ele virar. Foca nele. Foca nele, Vitão. Hoje ele não vai conseguir ir embora. Vai, tá acostumado. Olha. Tá sentindo. Bom, né? Desceu. Aí você conversa, você respira, tá? Esse primeiro contato da cachaça com a mucosa, né? Para algumas pessoas pode ser agressivo. Quem não está habituado, acostumado, pode ser um primeiro contato agressivo, falando, nossa, que forte. Então, o que a gente fala? Põe a cachaça na boca, segura ela um pouquinho ali, mantenha os lábios fechados. Não deixa contato com o oxigênio. Pequenas, vai dando beijinho nela, vai pondo aos poucos. Não vai querer pegar um shot desse e virar que não vai dar bom. Foi legal isso que você falou, se entrar ar, porque aí a pessoa tosse. Já aconteceu isso comigo. A pessoa afoga. Eu querer tomar... afoga. Porque a relação álcool-oxigênio dá reação. Quando encontra esses dois compostos, álcool e oxigênio, ocorre uma reação de oxidação. Entendi. Então, quando você tem um machucado, você está com uma pele sensível, nem necessariamente um machucado, mas você está com uma pele sensível, você passa álcool.
arde, não arde? Arde. Então, a boca é uma Uhum. região sensível, é uma mucosa, né? Então, se você pegar a cachaça e passar no braço, No não vai braço. acontecer nada. Mas quando você põe ela na boca, você vai ter essa sensação. Então, a gente pede que fica com a boca fechada ali, 2 segundinhos, engole, e aí faz um retrogosto. Você sente ela, né? Você não pode saber para onde ela está indo. Todo o sabor, todo o aroma tem que ficar aqui, na, Entendi. na boca. Legal, olha, É, tudo sobre cachaça. E é você que está assistindo, preste atenção nas dicas do Vinícius, porque o cara é o maior cachaceiro aqui de Porto Feliz. cachaça é cultura. É, como diz Eduardo Costa, Eduardo Costa, cachaceiro é quem quem fabrica fabrica pinga. pinga. Eu sou só consumidora. Vamos falar um pouquinho de curiosidades, Bora, né? bora. É, toda cachaça é uma aguardente. Tá? Vocês, claro que todos sabem disso, que toda cachaça é uma aguardente, mas nem toda aguardente é uma cachaça. E isso, Michele, está relacionado à graduação alcoólica, né? Então, assim, cachaça denomina-se do mosto fermentado do caldo de cana de açúcar, destilado em alambiques de cobre, armazenado e envelhecido em tonéis de madeira. Então, o que está dentro desse contexto, com uma graduação alcoólica de 38 a 48%. Se estiver dentro desse contexto, é denominado cachaça. Se estiver fora desse contexto, é aguardente. Hum, Então, você pode fermentar de maneira natural, você pode destilar em alambique de cobre, você pode armazenar em barris de madeira, você pode ter uma graduação alcoólica de 38 a 48%, mas a matéria-prima não é a Não é. cana-de-açúcar, é o melado. Então você não tem uma cachaça. Você tem um destilado alcoólico, você tem uma aguardente, você tem um rum, mas você não pode tratar aquilo como Como cachaça. cachaça. Então, para você tratar como cachaça, tem que estar dentro dessas E classificações. para saber, tem alguma coisa que mede? O que que é? Isso Termômetro? O tem que 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 é? vir, isso tem que vir escrito no rótulo. Então, Ah, mais mas uma para dica. vocês saberem, Para nós, para saber se ela é uma. uma cachaça ou Isso, uma isso, aguardente, lá. lá no meu Sim. alambique, eu segui todo esse procedimento. Ah, Então, ah. eu uso cana-de-açúcar, fermentação, destilação, Aí armazenamento você já sabe que já tá ali. e a graduação alcoólica Uhum. equilibrada, que a gente tem os aparelhos que fazem as leituras, né? Então, tudo isso é, Então tem um é aparelho regulado. que na gravação a gente vai fazer lá a gravação do lá No ao vivo no ao lá, vivo e eu vou mostrar tudo aí vamos entender melhor. Aí eu quero será? que você me mostre, que você explique, mostre pra galera como que funciona isso daí. Você estava falando da curiosidade do que vem, que a gente se atentar no rótulo que você É, tá falando, o que que é que você ia é falar? muito importante. Eu Todas acabei as cortando. informações, Aham. elas têm que estar legível, né? Tem que estar imposta no rótulo da frente ou no rótulo, no contrarótulo. Então, informações o que contém dentro dessa garrafa, né? Hum, Então, aqui dentro, por exemplo, ó, ingredientes. Aqui é um destilado alcoólico do mosto fermentado do caldo de cana de açúcar em 15 brix, armazenada em tonéis de madeira. Então, assim, é o hum. mosto do caldo de cana fermentado. Não tem absolutamente nada, não tem adição de nada. De outras coisas que. É um Uhum, único ingrediente, caldo de cana. Então você vai uhum. fazer um bolo, né? São diversos ingredientes, vai Ingredientes, fazer sim. sei lá, um suco que seja, uma Uma cerveja. cerveja. São diversos ingredientes, né? Água, malte, lúpulo. Uhum. A cachaça não. É Cachaça é somente o mosto fermentado do caldo de cana. Nossa, eu nunca imaginava que seria assim. É muito complexo. É Aí você tem complexo. aí no mercado aguardente de cana-de-açúcar, composto alcoólico de cana-de-açúcar, né? Tem marcas famosíssimas aí nos bares, Uhum. mas aí você vai lá ver o rótulo, tá lá.
adição de corante, adição de caramelo, adição de açúcar, adição de água, diluição. Então, Aí ela tá toda misturada. toda misturada ali. E as pessoas veem aquilo, eu vou tomar uma cachaça. Mas não é. Não, não é. Estão Tá tomando aí vendo? Estão tomando uma dose de veneno. uma dose que não é cachaça. É tudo menos cachaça. A gente vem numa linha de produção artesanal, né? Como eu disse no início, são leveduras selvagens. Leveduras essas que são micro-organismos que atuam dentro do tanque de fermentação e transformam esse açúcar em álcool, né? E isso traz para a cachaça uma identidade, isso traz para a cachaça um terroir, né? As canas, os canaviais aos arredores lá do alambique, né? Então isso tudo dá uma identidade para o produto. Lembrando também que é um orgulho para nós, em 2021, logo no início, a gente já tinha alguma coisa preparada, né? Já vinha trabalhando nos bastidores antes. E eu recebi um convite da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo Que maravilha. para participar de um processo seletivo, o qual eles iriam selecionar alguns estabelecimentos no estado de São Paulo, dentro de uma região, para apontarem como um ponto de turismo, né? Então, hoje, a gente faz parte das rotas gastronômicas, é um programa de turismo do estado. Foi uma seletiva entre 9 cidades, com mais de 170 inscrições. E só teve 15 contemplações. Mas aí, para ter essa contemplação, como que é? Eles experimentam? A gente passou por critérios de Olha. avaliação. São 10 pré-requisitos, entre eles qualidade, produto, história, localização, né? São várias situações aí que colocou a gente nesse caminho. E é gratificante, né? Porque a região... Sinal que você está no caminho certo. Sinal que eu tô no caminho Né? certo. As cachaças foram para os chefes de cozinha, Mundo Mesa, Prazeres da Mesa, e passaram por avaliações, né? Isso é gratificante Que pra bom, gente. Que bom. Muito bom. Cachaça maravilhosa. Isso aí. Daqui a pouco... E numa boa companhia Aí, ainda. tá vendo? Daqui a melhor pouco ainda. o Vinícius vai sair daqui trançando as pernas. Você demora muito pra ficar meio altinho? Não, você pode tomar não. aí de boa. Ó, eu tenho restrição, claro, Ah, todo tá. mundo Todo tem, mundo né? Um limite, né? Um Aham. limite. O meu limite é essas 3 garrafas aqui, ó. Por isso que ele já trouxe as 3. Meu limite. Vamos ver se até o final você aguenta. Não, eu já fiz apostas aí e perdi algumas, né? Aí, Perdi tá vendo? algumas, mas a maioria eu ganhei. Ai, E a gente vai numa toadinha, não é também. Toma todas, não. É um traguinho só pra molhar o paladar, né? Molhar o bico. Hoje não vai tomar muito, né? Hoje Vai tomar não, pouco. hoje eu vou me segurar. Ah, então tá bom. Eu queria que você contasse uma história aí que eu fiquei sabendo, sabe? Uma gafe que você passou aí um tempinho atrás. Será que daria pra você contar pra gente essa história? Você passou um mico, hein? Eu passei vários micos, Vários. viu? Conta, se quiser contar aquele que você contou, ou Tá. contar um outro. Recorda eu. Você contou que você esqueceu o nome da pessoa. Acho que você trocou o nome da pessoa. Do CEAGESP, das frutas. Isso. Uau, essa história foi sensacional. Meus pais são da agricultura familiar, né? São produtores de uva aqui em Porto Feliz. E no ano de 96, 97, a gente produzia em torno aí de 600 mil caixas de uva por ano. Nossa. Né? Tinha uma associação aqui em Porto Feliz, onde mais de 100 viticultores cooperados dessa associação alimentavam um mercado enorme em todo o Brasil. Né? Então, juntava-se as forças ali para poder ter um volume maior, para poder atender os grandes atacadistas. Né? E entre eles, não podia ficar de fora, Pão de Açúcar, Carrefour, Barateiro, Extra e vários outros. E era uma correria, final de ano, safra, festas, né? Dezembro, Natal, Ano Novo. E eles viviam cobrando um volume muito grande de mercadoria. E isso não fica pronto, assim, em minutos.
Tem todo um trabalho, colheita, É um embalagem, processo, né? Aham. escolher o tipo de caixa que vai embalar essa mercadoria, né? Transporte. E tinha um cara lá no Pão de Açúcar lá, mala lá, Sim, sempre tem um. é. Chegava a mercadoria lá no Pão de Açúcar, depois de 12, 15 horas de trabalho para aprontar aquela mercadoria, ele falava assim: é carimbo? É carimbo ou é etiqueta? Aí falava: é carimbo. Não, pô, foi pedido etiqueta. Não, mas já tivemos o trabalho de remarcar essas caixas lá dentro do galpão, do pavilhão. Você teve que remarcar lá mesmo. Remarcar lá. A gente já andava com as coisas no porta-luva do caminhão. Porque sabia que poderia acontecer Poderia isso. acontecer isso. E aquilo foi enchendo o saco, né? Sim, Mas é aquele negócio, enquanto a gente está precisando, então a gente vai relevando. vai relevando. Mas quando a gente estava sob controle, que a gente via que eles passaram a ser os nossos dependentes, Dependente. aí o jogo virou. Aí um dia um pedido enorme, acho que 10 mil caixas de uva, 5 caminhões de uva. Eu lembro que era 5 caminhões carregados de uva. E aí fizemos tudo com etiqueta. Tudo com etiquetinha. Aí chegou lá para descarregar, eu subi no caminhão, veio uma pessoa e eu tava ali injuriado, sabe? Eu tava já com o espírito no avesso. Pegou naquele dia ruim. Pegou naquele dia ruim, chovendo, pressa para voltar, os funcionários preparando próximos lotes para serem entregues. Aí eu falei pro cara, falei, ó, bicho, tô de saco cheio, cara. Não aguento mais, cara. Essa encheção de saco, esse tal de terra seca aí. Puta cara mala, meu. O que esse cara pensa que ele é, meu? Ô, puta trampo pra nós produzir essas uvas, embalar, colher, deixar tudo bonitinho. Pra daí o cara vir e dar uma dor de barriga aí porque é etiqueta, ou porque é selo, ou porque é carimbo. Ele tá comprando uva. Ele não tá comprando caixa, embalagem, né? Mas eu lavei a alma, cara, pra esse cara. Eu lavei a alma mesmo. Descarregou. Descarreguei. Falei, não, cara, se esse cara um dia for pagar alguma coisa, vai ser aqui mesmo, não vai... O que esse cara faz com nós é absurdo. Fazer o caminhão voltar na porta da distribuição porque tá um carimbo ou porque tá uma É etiqueta. demais, né? Tem. Muito bem. O cara ficou meio assim, passou uns 5 minutinhos, ele saiu de cima do caminhão estacionado na plataforma, chegou o conferente. O cara responsável em dar procedimento, em prosseguir o descarregamento da uva. Aí conferiu, beleza, 2 mil caixas nesse caminhão, 5 caminhão, 10 mil caixas, tal, qualidade ok, pá. Selo ou etiqueta? Falei, ixi, selo, vai, veio com selo hoje. Ah, tá bom. Falei, viu, vem aqui, quem que é esse tal de terra seca? Cara, eu tô com esse cara aqui, já tem um tempo, já. O vendedor, o conferente olhou pra mim assim, regalou o olho. Falou, é esse cara que acabou de sair do seu caminhão aqui. Quer dizer, você contou tudo pro próprio cara. Contei tudo pro próprio cara. Mas e daí? Ele E aí não que... desfez o negócio ou não? Não, e aí que ele precisava ouvir essas verdades. Tá vendo? Porque quando eu falei pra ele, o que você tá comprando? Uva? Ou você tá comprando carimbo ou etiqueta? Porque quando você compra carimbo e etiqueta, você exige que você quer o carimbo ou etiqueta. Verdade, Agora, quando você está comprando uva, é a uva que ele tem que exigir. você vai comprar uma calça. Você vai ficar olhando se a calça tem uma etiqueta colada ou se ela tem uma etiqueta pendurada. Verdade. Não faz sentido não faz algum. sentido. E aí, quando esse cara ouviu todas essas verdades, eu não ofendi ele, né? Não fui. Imagina. Só falou que já tava. Imagina. Minha mãe que me perdoe. E aí? E aí, a partir daquele dia, o vendedor ligava, fazia o pedido. Ó, manda 10 mil caixas. É selo ou carimbo? Não, vem aí o que for mais fácil pra vocês. Quer dizer, ele aprendeu. O Terra Seca falou, pode mandar o que vocês quiserem aí, selo, carimbo, etiqueta. O importante é uva, nós quer uva. E aí, dali pra cá, só... Tá vendo como foi bom a conversa? Você O bate-papo foi bom. Ele aprendeu, pelo menos, aprendeu né? alguma coisa. Ou não. Não, aprendeu, porque... Aprendeu. Eu pensei que você ia perder o serviço. Falei, bom... Mas
Mas ele percebeu que você não sabia que era ele. Não é Sem possível, né? dúvida. É. Não, jamais. Eu só E ele nem se não manifestou em se falar manifestou em nada. nada. Ficou quietinho. Ele estava vestido como uma pessoa normal, crachá. Para mim era mais um conferente, era um chefe de setor. Entendi. Jamais pensei que se tratava de um diretor executivo da rede Da Pão rede. de Açúcar. Ele era um dos diretores. Era o lá em cima. O É, manda-chuva. o manda-chuva. Era o manda-chuva. E Mas foi, tá bom. Pelo menos você descarregou, desabafou. desabafou e E resolveu. resolveu o problema. Sim. Chega, não tem mais selo e não tem mais etiqueta. Acho que Acabou. é uva. Só uva. E algum perrengue você já passou com cachaça? Já Já? passei um perrengue. Porre. Menina. Conta aí o que aconteceu. Logo no começo, muita especulação, né? Uhum. Então as pessoas são curiosas, querem conhecer, querem saber, querem, né? E aí eu recebi um convite para participar de uma inauguração de um bar, né? E aí você traz umas cachaças aí para nós? Falei, levo, claro que eu levo. Sem dúvida. Sem problema. Uhum. Interessante para ambos, né? Uhum. Eu vou estar divulgando o meu produto, ele vai estar recepcionando os amigos dele lá. E aí, cara, não era bar, não era nada. Era uma despedida de solteiro. Ai. Era uma despedida de solteiro. E eu E fui. você não sabia? Eu não sabia. Eu não, aliás, eu não Sei. conhecia a pessoa. Ah, entendi. Eu não conhecia, eu não tinha vínculo com ninguém que estava ali. Ah, você não conhecia ninguém. Não Você conhecia foi porque ninguém. foi convidado Essa pessoa ali. me procurou, falou: Ah, pô, sim. eu sei que você está produzindo cachaça e a gente vai fazer um happy hour num bar e tal, e a gente vai fazer uns lançamentos lá. E ele me dobrou na conversa. E Entendi. você não tem interesse em estar com a gente lá? Levar umas garrafas de cachaça? É publicidade para você? Não, eu no começo, né? Tudo É. querendo aparecer alguma coisinha aí diferente para chamar um pouco a atenção. Uhum. Falei, não, tô indo. Passei a mão, meia dúzia de garrafa E foi. e fui. Meu, quando eu chego lá era uma despedida de solteiro. Mas o perrengue foi a hora que a noiva dele chegou lá. Aí a batata assou, viu? O que aconteceu? Conta pra nós, meu É, Deus. Porque... todo Ele mundo- apanhou. Não apanhou. Não, ele não apanhou, eu que apanhei. Porque Sobrou pra você sobrou ainda. pra mim, que na cabeça dela, eu que estava promovendo aquilo ali. Né? Então, o principal motivo Seria a cachaça. seria a cachaça, né? E não, eu tava ali de gaiato ali, Você nem sabia o que nem estava sabia de acontecendo. nada. E essa mulher partiu pra cima de mim, ela falou, você corre bastante? Eu falei, corro. Ela falou, então começa. E ela passou a mão numa garrafa de cachaça e eu falei, é brincadeira dela, né? Que nada, eu tava falando Você sério. tava falando sério É. mesmo. Eu até hoje nunca mais passei lá na frente. Você até hoje tá correndo, né? Até hoje eu tô correndo dela. Não quero mais saber, Olha, não. mexe com mulher. Mulher é bicho feio. Quando tá perrengão. brava aí. Mas de vez ela bater no homem, ela vem atrás de você. Ela veio atrás de mim, porque ela acho que achou que eu que tivesse organizado, Induzido, organizado uhum. a despedida de solteiro ali, né? E na verdade não tinha não, nada a ver com não isso. tinha nada a ver e foi um perrengão que eu E passei. não deu nem pra você conversar com ela. Ela não tinha conversa. Não, Ela nunca mais vi ninguém. Nem. Ninguém me procurou nem para me pedir desculpa ou para dar uma satisfação do mal imprevisto. Ela simplesmente olhou para mim e falou assim: você pega o que você puder e corre. Porque se você não conseguir correr, eu corro atrás de você. Falei, brincadeira, né? A hora que ela pegou a garrafa assim, ó. Falei, não Pronto. é, não. A gente Não às tem vezes nada de nem... engraçado, mas. Não tem engraçado, mas agora dá pra rir, né? A gente É. fica, puxa vida. A gente se coloca em cada situação, né? Meu Deus, tem algumas outras que você já pegou alguém que já se embriagou demais e não conseguia nem andar? Pode uma cachaça. Já aconteceu diversas vezes. A gente fez uma inauguração lá no Alambique. Uhum. Reunimos alguns amigos próximos, né? Fizemos uma costela de chão lá e tal. E aí, claro que não podia faltar a marvada, A né? marvada. E um primo meu, bem, como é que se diz? Praticante da religião. Da religião, vamos falar assim. Bem praticante da Uhum. religião, se empolgou e passou um pouco dos limites, sabe?
E aí foi todo mundo embora, tipo uma meia-noite, foi todo mundo embora. E ficou eu e ele lá até o sol nascer. Ficamos até 6 horas da manhã, sentado lá na calçada, na frente do alambique lá. 6 horas da E eu manhã. consolando ele ali, Ah, né? entendi. Eu consolando ele ali, ele não dormia, ele não ia embora, não deixava eu dormir, não Meu deixava eu ir Deus. embora. Então, É isso aqui difícil, é né? difícil. Isso aqui tem que ter consciência, Saber beber. tá? Tem que ter noção de que é álcool e pode sim interferir Interferir em diretamente, muita viu? coisa, né? É. É bom, mas tem que saber Tem que a dosar, tem que dosagem dosar, tem que certa. dosar. Tudo é assim, né? Tudo é assim. Se você não souber lidar, não saber beber, Uma receita, né? é uma receita. Uma É a mesma receita. coisa um bolo. Você colocar muito leite, não vai dar Não certo, vai, muito né? É, fermento. muito fermento e assim vai. É assim que funciona. Mas tamo aí, gente, que a cachaça Porto Brasil é uma da cachaça que vocês precisam experimentar. Eu já experimentei e já gostei. Só que que nem ele falou que ele toma puro. Eu já não, ainda não tô acostumada assim, a puro. O que que a gente fez? A gente pegou ela e colocamos para fazer caipirinha. Uau. Nossa, ficou muito bom. Muito bom. Gente, vocês precisam experimentar. É outra coisa. Eu recebi aqui o Jagnos, né? E ele me Parceirão ensinou, nosso, ele me parceirão. ensinou como fazer uma caipirinha. E aí eu contava, ele falou assim: você não faz com aqueles corotinhos, Aqueles corotinhos de que fica lá embaixo da prateleira, né? aqueles bem gorduchinhos assim, né? Que eu não vou falar nem o nome, mas enfim. Ele falou assim: não, Lá você é- tá de brincadeira comigo, você precisa conhecer a Porto Brasil. Aí eu conheci e realmente é bom mesmo. É outra coisa, não tem nada a ver com aqueles corotinhos. Ah, não, não tem como comparar. Não tem. A gente fala assim, com todo respeito, sempre, pelo amor de Deus, não estamos aqui para menosprezar, Sim. nem degredir a imagem de ninguém, lógico, né? Todo mundo tem seu espaço, todo mundo tem seu direito de consumir e levar para dentro da casa de vocês o que bem quiserem, o que bem entenderem, né? Mas eu comparo assim, uma feijoada, quando você vai preparar uma feijoada aí na sua casa, quando você vai no mercado e compra todos os ingredientes individuais para você dessalgar ele. Então você compra o pé do porco, a orelha do porco, a costelinha, né? Você sabe que tem todos esses ingredientes Pra dar aquele in sabor, pra natura. ficar bom. Aliás, Uhum. eles ficam lá preservados no sal, né? E aí tem na prateleira lá todos esses ingredientes embalados a vácuo, embalados de maneira industrial. Uhum. Então, assim, aí já começa, né, a qualidade do preparo. A cachaça não é diferente. Tem produtos de altíssima qualidade no mercado, mas tem produtos, assim, Não, que não oferecem nada de de bom. prazer, Uhum. nada de agradável. Dor de cabeça, ressaca, mau hálito, dependência química. Até isso está Até relacionado isso à também. qualidade da bebida alcoólica. Por isso que nem esses moradores de rua que eles falam que era o corotinho, né? Eles acabam ficando dependentes, porque aquilo Dependente. também é uma química muito forte, é muita Justamente. mistura que acaba fazendo eles ficar dependentes. Aquilo ali é feito em laboratório, né? Aquilo ali é um álcool extremamente Ruim mesmo. ruim, nocivo. E ele é diluído, ele é passado por uma refinaria, né? Há relatos de que é usado até soda cáustica, né? Para fazer a. Quando você tem Composição, um padrão, padrão. né? Para você manter um padrão, você é usado a soda cáustica, ela que neutraliza Entendi. alguns reagentes, né? Então, e aí vem os corantes, menta, hortelã, Mistura tudo tutti isso. frutti, tudo para enganar, Camuflar, tudo para né? camuflar. Tudo Aí a para pessoa camuflar. acha que tá bebendo algo maravilhoso e E só tá fazendo só mal. tá E fazendo esse mal. negócio da dor de cabeça que você fala, realmente, né? Tá relacionado. Tá relacionado também Tá. a isso. Tá relacionado. Dependendo. O primeiro fator que geralmente traz um desconforto, né? É a desidratação.
Então, quando você está consumindo muito álcool, álcool em excesso, que eu não recomendo isso para ninguém, tá? O uso de álcool é legal, é permitido, mas de maneira sustentável, de maneira social. E, ó, isso é muito importante para vocês. Se forem dirigir, não beba, tá? Esse é o verdadeiro logo. Porque tem uma propaganda que fala: se beber, não dirija. Não, esquece isso. Se for dirigir, não beba, tá? É deixar bem frisado isso, Bem porque melhor assim. bem melhor assim, Uhum. né? E então isso traz uma desidratação, né? O consumo excessivo de bebida alcoólica. O álcool, ele retém líquido. Então, é comum você no outro dia tá com uma dor de cabeça, é comum você tá no outro dia com uma ressaca, com um mal-estar, né? Porque isso está relacionado à qualidade. Então, se você tem um produto de qualidade, um vinho bom, uma cachaça boa, uma cerveja boa, uma vodka, qualquer que seja de qualidade, você vai ter um produto com reidratação. Tá? Então você vai estar tomando sua cachaçinha, tomando sua cervejinha, tomando seu whisky, mas os compostos presentes ali não vai te trazer essa desidratação, porque são Entendi. álcools inferiores, né? É muito É muito complexo complexo. isso, sabe, Michele? Nossa, mas São propriedades alcoólicas que são graduadas dentro de uma escala de destilação. Então, na mesma linha de destilação, eu tenho metanol, eu tenho etanol, eu tenho diversas propriedades alcoólicas que, mal administradas ali, vai sim trazer essas consequências. olha, é muita informação, coisas que eu não sabia. É bastante informação. É muita informação. E é bom saber disso, porque até então muitas pessoas vão na prateleira de um supermercado, ou seja o que for, e eles olham pelo preço. Olha, Não, olha eles o não preço, zelam pela qualidade, não sim. lê o Ah, não, rótulo, esse aqui é né? mais barato. Esse aqui é mais barato. E às vezes não é nem porque a pessoa tá sem dinheiro, não. É porque simplesmente, é cachaça É para mesmo, é fazer tudo igual. É pra caipirinha fazer mesmo. Isso. Eu Eu ouço mesmo muito pensava isso. isso. Eu pensava até o Jagnos vir e falar, não, tem diferença. Tem diferença, muita. Por isso que eu quero ir lá para Conhecer. conhecer, ver pessoalmente. Nossa, agora eu vou sonhar com isso. Viu, Michele? Quando você for lá no Alambique, o pessoal da equipe toda aí, eu vou servir um drink nosso lá exclusivo, tá? Esse vocês não encontram em lugar nenhum. Só encontra lá, no Alambique Porto Brasil. Chama Garapinga. Garapinga? É, Quero conhecer. Garapinga. Nossa, Tá já bom? pelo nome deve ser maravilhoso. E aí, vou deixar aí pra vocês. Quem conseguir descrever esse drink pra mim, vai ganhar um drink de brinde, tá bom? Oh, Mas que tem que legal. descrever a receita desse drink aí. Ah, entendi. E São falar que três. assistiu aqui não pode mesmo. E a receita A certinho, aí receita sim. certinha. Porque eu vou deixar pra vocês aí depois como que faz esse drink Que aí. maravilha. Muito Pô, bom. quero aprender. E eu quero passar é tarde, como que é? De manhã? A gente abre para visitação aos pra visitação. sábados, né? Todos sábados. Todo sábado. Durante a semana a gente se dedica à produção, área de Sei. invase, né? Manejo, cultivo, preparo de solo, enfim, tem muitos afazeres. E aos sábados a gente se dedica para clientes, né? Então a gente abre às 9 da manhã, encerramos às 17 horas, né? A gente tem lá, oferecemos um tour bem tradicional, que é da cana ao copo. E aí você pode conhecer todo o processo, assistir, ver os canaviais lá aos arredores do Alambique, a participação ali, se a gente tiver em período de produção, né? Olha que maravilha. Tomar um caldo de cana ali fresquinho no Nossa, é o meu engenho. sonho. Me fala quando você estiver nesse processo. Muito legal. Que eu quero ir lá só pra tomar esse caldo de cana também. Mês que vem, se Deus Mês quiser. que vem. Não esquece da gente, hein? A produção de cachaça, ela é sazonal.
A gente produz cachaça 3 meses no ano só. 3 meses. Ela não é uma produção que você produz qualquer época do ano. A Uhum, gente conta muito com as condições climáticas, a gente conta muito com o ponto de maturação da cana, né? São uhum. fatores que a gente vai fazendo eles se aproximarem e aí chega um momento que tudo isso se alinha. Então, maturação da cana, condições climáticas, e aí dias mais curtos, noites mais longas, tudo isso Nossa, interfere diretamente na fermentação. por isso que Então, é então demorado e não quando, é fácil. quando isso se equilibra, Entendi. aí a gente se dedica à produção, fica lá 2, 3 meses só produzindo, produzindo. E elas são embaladas lá mesmo? São tudo Tudo lá. feita lá? Tudo lá, tudo, Que tudo. Todos os maravilha. insumos, né? A garrafa, a gente faz uso de garrafas virgens, né? Uhum. Garrafas novas, a rotulagem, tá? Tudo manual. Olha, eu quero Viu, mostrar Michele? pra galera saber como é que é feito. Tudo manual. Esses Essa, rótulos esses, são colados olha, um a um, tá? manual? Tudo manual. Vocês podem observar aí na imagem, na câmera, que legal, a altura deles, né? Ó. A Uhum, postura deles, tá vendo? Ó, todos da mesma altura, uhum. tá? Outra imagem legal é essa daqui, ó. Põe um rótulo de frente com o outro e vocês veem o perfil da garrafa, né? Ó. A Sim. mesma distância, ó. Tá? Oh, Então isso tudo é nossa, dedicação. mas como consegue? É muito treino isso daí, não? Muito legal. Porque para fazer certinho assim, E é um gabarito que eu desenvolvi para nossa, facilitar esse meu para trabalho. facilitar. É. Claro que você Maravilhoso o vai seu colar o trabalho. rótulo um de cada vez, um vai ficar mais para cima, um Sim, vai ficar mais para baixo, né? fica ruim. Mas esse gabarito que eu desenvolvi ele, tá patenteado já também. Que beleza! Um cano PVC. Olha lá, você tem que ensinar a galera para fazer esse gabarito aí, ó. Não, Isso não aí. para cachaça, mas para outras Uma coisas, outra né? coisa. Pra você ter uma ideia, uma rotuladeira É, profissional, ela trabalha em torno aí de 300 garrafas por hora. por hora. A minha produção é de 300 garrafas por mês. Essa máquina custa hoje em torno aí de 18, 20 mil reais, né? Essa rotuladeira profissional. Imagina, não, Como você é né? inteligente, você Então, foi lá eu e fui lá e desenvolvi um gabarito. Os rótulos são individuais. entendi. Questão de horas, ali 2, 3 horas, eu faço o mesmo trabalho que a máquina faria em 1 hora de serviço. Eu gasto mais tempo, claro. Mas eu não tenho pressa, meu produto é reservado, então Uhum. Então vamos dá dar a ele o sossegado carinho e que ele merece, né? aí, ó. Você tem mais tempo para fazer com mais carinho e com menos custo, Muito menos custo, né? sem dúvida. Aí, ó. Você é empreendedor mesmo, hein? Tem que. Desde pequeno, assim, com esse lado empreendedorismo? Não. Um tempo eu segui meus pais, Ah, os seus pais vêm também vêm da da agricultura, agricultura. Uhum. Ah, é, você falou da uva, da né? uva, né? Uhum. E eu segui meus pais até 18 anos de idade. Uma crise financeira estabeleceu lá, tivemos alguns prejuízos, né? Por Uhum. danos naturais, tá? Lembrando que existem prejuízos causados por outros homens, né? Uhum. No caso nosso foi danos perdidos mesmo naturais. Chuva de pedra, Nossa. tempestades, né? Puxa. E aí, enfim. E aí eu comecei a querer andar com as minhas próprias pernas, né? Eu me vi numa situação que eu precisava fazer alguma coisa por mim também, que eu pudesse pelos meus pais ali. E hoje, graças a Deus, Tá aí, ó. tá aí. Mas esse espírito empreendedor e de Criativo. criatividade É deles. vem deles, com Tá certeza. vendo? E o que que você diria para as pessoas que estão começando um negócio hoje? Você teria alguma coisa para dizer? Porque assim, hoje você tem uma experiência vasta, né? No começo, com certeza, a gente fica meio perdido, porque é o começo, a gente erra bastante, né? E para quem está começando agora, o que que você diria? Olha, eu diria o seguinte, que quando você tem um sonho, você tem que fazer tudo para que ele se torne realidade.
Mas não pense que quando ele se tornar realidade, você se dê por vencido ou por vencer. Não. É aí que vai começar os seus desafios, tá? Então, quando tudo isso ainda é um sonho, você tem um objetivo. Quando esse sonho se torna realidade, aí começam os verdadeiros desafios. Então, essa mensagem que eu deixo, nunca desista dos seus sonhos, pois os seus sonhos só serão realizados a partir do momento que você pôr na sua vida os verdadeiros desafios. Nossa, que maravilha, hein? Que palavras sábias. É uma É, experiência que experiência, eu né? puder passar, foi isso que eu vivi. Um E não é sonho, fácil, né? não é E fácil. sempre falam que as pessoas, muitas pessoas, elas estão ali te olhando. Às vezes elas não te dão credibilidade, mas elas estão te olhando. Então Sim, faça o seu melhor, faça o seu não é? melhor. Porque às vezes eu tenho certeza que teve muitas pessoas que às vezes não te Não ajudou, me validou, não te validou, né? Mas assim, elas estavam te olhando ali sempre. Então faça sempre o seu melhor. sem Porque tem dúvida. pessoas que não querem que você chegue ali, mas você lutando, você consegue. Lembrando que eu não construí isso sozinho, Uhum, tá? Aliás, ninguém constrói nada sozinho, verdade. Sozinho é né? difícil. Não constrói Uhum. nada. E então, assim, as pessoas que estão do meu lado, minha família, minha esposa, sempre me apoiou, nunca desistiu de mim, né? Meus pais e meu sócio lá, o Júnior, que é um cara que vai estar comigo aqui do meu lado, esquerdo, direito, a todo lado. Mas não é fácil. Empreender hoje no nosso atual mundo que nós vivemos não é fácil. Tá difícil. A gente vê aí os comércios, né? Abrem portas, alguns dias fecha a porta, abre porta, fecha a porta. É É difícil. difícil você se manter em pé, É, do jeito que tá, né? Então, o que vocês estão aí alcançando, e eu só desejo coisas boas para você. Você parece ser uma obrigada, pessoa maravilhosa, uma obrigada. pessoa que mostra uma alegria boa pra gente, né? Uma áurea boa. E eu acredito que isso depende, o nosso caráter é definido através de pai, mãe, da criação, do que Sem a gente viveu, dúvida. do que a gente foi criado, Convivência. né? Então, você com certeza tem uns pais, deve ser uns pais maravilhosos. São. Eles estão aí, né? Graças a Então, Deus, firme e firme, forte. forte. Então, aí, Arrastar uma brasa, né? Como diz meu pai, 74 anos, 74, super ativo. olha. E bebe uma cachaçinha. Menina! Minha mãe que não deixa eu mentir ali, ó. Vixe Maria! Ai, mãe, Não, mãe. e tome e não convide eu pra ver o que acontece. Meu Deus. Gosta, toma uma Ele gosta cachaçinha, é também. moderado, claro, Ah, né? sim. Ele sabe beber. Sabe, bebê? Minha mãe, super ativa, com a cozinha dela lá, né? Olha, E os pães e vida que segue também. que bom. É bom assim, né? É bom, tá? E Muito... eu fiquei sabendo que você tem um casalzinho de gêmeos. Ah, agora você É mexeu com o isso? meu sentimento, hein? Isso é tudo Pensei que pra você, gente, né? Olha lá. pensei que você não ia fazer eu chorar aqui, mulher. Não. E esse casalzinho de Ah, gêmeos? Como que esse é o nome casal, deles? meus filhos Jorge e José, Olha. um fruto de meu e da minha esposa e muita gente que nos apoiou também. Uma história linda de É. vida. Então aí, Ei, 4 anos. 4 anos. Meu Deus. Eles estão bancando terror, tocando terror. Estão acima da média Que em beleza. tudo. Olha, Graças a Deus. que maravilha. Saúde, escola, Que bom. Não dão educação. trabalho. Não dão trabalho, dão canseira. Canseira. Canseira eles É dão. sinal que estão com saúde. Canseira né? eles dão. Trabalho, graças a Deus, Graças a eles Deus, não dão. não. 2 E meninos. sempre foi o sonho, ser pai. Nossa, minha esposa, né? É. Ser mãe. E foi difícil Foi essa difícil, gestação? foi difícil. Pelo jeito que você falou assim, eu falei, Ih, será Foi que foi difícil. difícil? Foi no meio da pandemia. Nossa. Foi no pico, quando estourou a Foi um pandemia, momento ruim. nós estávamos com o tratamento pronto para fazer a transferência dos embriões. Foi um processo de fertilização, de FIV, né? Que Fertilização in legal. vitro. Não acredito. É. Não é o ovo. Não, como que é? Como que chama, Vitor?
que a doutora Camila fez? Ovo O- recepção? Ovo recepção? Foi ovo recepção? Não, não Não. foi, não É foi. um outro, então, parecido? Não. Porque assim, a minha esposa, ela, apesar de ela ser infértil, vamos dizer assim, ela tem um sistema de ovário ok, Uhum. beleza, e ela tem o útero ok, beleza. Ela não tem as trompas. Então, assim, o óvulo que ela produz não chega Chega. no ovário. E aí, a gente precisou estudar e ir atrás de tratamento para alguém, algum profissional, tirar esse óvulo dela, pegar o meu espermatozoide, levar para um laboratório, fecundar, fazer uma célula embrionária e 3 dias depois dessa célula embrionária, transferir para dentro do útero dela. Então, é o meu gene, é o gene da minha esposa, Entendi. que foi fecundado dentro de um laboratório e depois transferido para o útero dela, Entendi. já em célula de embrionária. E isso é assim, é mágico. E o gêmeos veio porque foi fecundado 2 ou não? Veio porque... A ocasião fez com que a gente estudasse a possibilidade de transferir mais do que um embrião. Entendi. Para Porque não ter já o risco de não dar certo. já vínhamos das quinta tentativa. 10 anos. 10 anos tentando. 10 anos. 10 anos tentando. Desculpa Nossa. ser emocional, viu? Imagina. E eu não sabia. Eu peço até desculpa. Não, É que assim, é na hora lindo. na hora que eu comecei É a lindo. falar, você falou assim, chorar. Aí agora você falou isso. A doutora Camila também veio aqui, ela falou sobre isso, a cardiologista, não sei se você conhece a doutora Camila, Sim. que ela fez, mas o processo dela também é uma outra Existe- história, mas é parecida, é o mesmo Existem contexto. situações de ovo doação, Aham. né? Então, você quer ser mãe, mas você não tem um pai lá. Sim. Você não tem um marido, né? Mas você quer ser mãe. Então, você procura um banco. Uhum. Existem clínicas super sigilosas que fazem todo esse trabalho e eles vão atrás de um possível doador Doador. que atenda As algumas características, Uhum. né? Então, isso também existe. Mas isso não era uma opção para nós, né? A gente queria, de fato, mesmo que De tivesse vocês. de nós. É que ela não estava só conseguindo chegar e foi feito. Então, Que maravilha, que trabalho é lindo. muito trabalhoso. E depois de fecundado esses óvulos, né? Essa célula embrionária, você imagina, é microscópico. Isso é transferido para o útero, ela recebe todo um preparo antes, tratamento, injeções, hormônios. Então isso mexe com o organismo, mexe com psicológico, a sensibilidade, né? A vida 2 ali, diretamente, também envolve muito, né? Tem que estar muito bem conectado, senão tem que não estar, dá certo. não rola. E aí corre-se o risco de abortar, né? Corre-se o risco do embrião, da célula não afixar no útero, né? Então, assim, E a rejeição também, né? a rejeição, apesar do tratamento fazer com que o organismo dela esteja pronto para receber aquela célula, porque tem a coisa da questão que é um procedimento muito invasivo, né? Uhum. Enfim. E aí... Importante é que os dois estão aí. Então, e aí... Ai, que maravilha. Quando ela completou 40 anos, eu também, 40 anos, o médico falou, olha, a partir de agora as coisas vão dificultar. O que já estava difícil vai ficar pior. Porque hoje, Nisley, você já não tem mais 10, 8 óvulos. Você tem 3. 2, 3 óvulos no seu útero, no seu ovário. E a probabilidade de você não conseguir vai aumentando cada vez mais. Ficando mais difícil. Mais difícil. Deixar. Então, aí, diante dessa idade, 40 anos, a Anvisa permite transferir até 3 embriões. Até 3? Até 3. Mas a partir de 40 anos. Então, até 40 anos é 1, dependendo do caso, 2.
acima de 40 anos pode se transferir até 3. E a gente transferiu 2, né? E os dois deu certo. E os dois. Os Se dois fosse vingou. 3, ia ser 3. A Nisley foi a primeira paciente a entrar num centro cirúrgico para um pós-cirúrgico, né? É um tratamento cirúrgico na pandemia. Ela foi a primeira paciente a ser transplantada, fazer o transplante de embrionário. Isso foi feito aonde? Foi feito em São Paulo. São Paulo. A gente começou o tratamento em Sorocaba e aí, ao longo das tentativas, a gente foi sempre procurando um... Então vocês não ficou no mesmo, Ficamos você no foi mesmo. tentando Fomos tentando. para poder resolver, achar a solução, tentar. Tentar achar a E solução. conseguiu. Consegui, graças a Deus. Que legal. Jorge e José. Depois a gente põe uma foto deles aí. Você manda a fotinho pra gente colocar a foto pra galera ver lá. É demais. Nossa, eles têm 4 aninhos. 4 anos. E com tudo isso que vocês passaram, ainda foi ficar grávida bem na época da pandemia. Da pandemia no meio. Deve ter sido muito difícil, né? Foi Porque muito a gente tenso. tinha medo até de sair de casa. Não Muito sei como que tenso. vocês passaram. A gente tava com o embrião pronto dia 10 de março. Tava com o embrião pronto para ser transferido. Teve o lockdown. Dia 11 de março teve o lockdown. Trancou, parou tudo, interrompeu todos os procedimentos. E aí o médico ligou desesperado. Ele falou, gente, se eu fazer qualquer coisa aqui, eu posso comprometer o meu CRM. Eu vou aconselhar vocês a tomarem uma decisão, e essa decisão é a mais sensata. Vocês vão autorizar o congelamento desses embriões. Como assim? Dá um choque, né? Sim. Congelar, o médico falou, é um procedimento comum. Algumas pessoas até adotam essa prática para garantir que no futuro, né? Por morte, às vezes, do pai, alguma coisa, né? Entendi. Pessoas de posse, tem tudo isso. Tem tudo isso. Falei, mas e aí, quanto vai custar isso? Ele falou, não é barato, tá? A sessão de congelamento custa R$8.000. E a manutenção desse congelamento é de R$1.200 por mês. Por mês? Por mês. O procedimento todo custava 30 mil. É caro. E a gente também tinha um anjo nisso, viu? Esse último tratamento nosso também teve um anjo que participou com a gente. O que aconteceu? Conte porque a gente já tinha desistido, né? Financeiramente, a gente já não estava mais no nosso alcance. Entendi. A gente já tinha dado por perdido. E tudo isso, Michele, antes da cachaça, tá? A cachaça veio nesse meio aí. Nesse meio, olha. Foi essa mudança de chave que talvez ocasionou todas essas coisas boas nas nossas vidas. E aí um primo distante, não muito próximo de afeto, né? Apareceu em casa um domingo de manhã, falou, primo, é o seguinte, sonhei com vocês, cara. Como assim? Sonhei que nós estávamos pescando, nós dois pescando, batendo papo, pescando, e nós dois juntos pescamos, cada um pegou uma lambari. Exatamente na mesma hora, assim. Você pegou uma, eu peguei uma. E isso é um sinal de que eu tenho que fazer alguma coisa por vocês, porque eu tenho acompanhado com a minha esposa a dificuldade que vocês estão passando aí. E meu irmão acabou de finalizar um tratamento, assim, assado, tal, com esse mesmo problema. E a gente veio aqui para dar um apoio para vocês. Falei, não tenho como agradecer, mas o apoio que eu preciso, infelizmente, não tá ao alcance meu, mas eu preciso de grana. Ele falou, é isso que eu tô falando. É estrutura financeira que a gente vem trazer para você. E estrutura também emocional. Aí dá aquele choque, né? A gente já estava vindo de dívidas passadas, retroativas, que vai acumulando, né? Aí ele falou, a gente não estipula aqui valores e nem quantidade. A gente está dispostos a ir com vocês até onde vocês quiserem ir. Talvez seja difícil para nós, mas a gente vai, eu e a Lígia, a gente vai até onde vocês quiserem ir. Aí conversamos, amadurecemos a ideia e aí topamos o desafio. Que bênção, hein? E aí que a gente foi lá para São Paulo, no médico que o irmão dele tratou. Fizemos todo o procedimento, aí começa tudo do zero, né? Zero. Exame. E vai para São Paulo.
É aquela correria, aquela encheção de saco, mas era para uma boa causa. Ei, compadre Ei, Adriano, compadre. comadre Lígia, Olha, são, foram os anjos. foram os anjos e são os padrinhos hoje de um Olha, deles. que E o benção. outro padrinho, outra madrinha, é minha irmã, é Sua a irmã. Vanessa, irmã mais velha minha, Que maravilha. merecida também. O meu respeito à minha irmã caçula, Ana Letícia, amo de coração. Mas a Ana Letícia já tinha sobrinhos, a Ana Letícia já, né? Uhum. Já vinha de uma estrutura um pouco mais firme. E a Vanessa meia solitária lá no Texas, lá no exterior, né? E aí eu falei, preciso fazer essa bondade com ela. Tá vendo? Mas Você acredita em Deus? muito. Nossa, devoto, Então você praticante. acredita que isso seria uma obra de Com Deus, certeza. né? É um milagre. É um milagre. É um milagre. Quando tem que ser, não tem É jeito, uma né? dádiva, Quando né? tem que ser, não tem jeito, né? É uma dádiva. E eu quero conhecer eles. Eu quero conhecer. Falei pra você, por que você não trouxe, né? No, Eu sei que hoje é meio complicado, mas eu quero conhecer. no making off a gente mostra. Isso. Quero conhecer eles, quero conhecer sua esposa. E, ó, família linda, eu desejo tudo de bom para vocês. E que a Porto Brasil venha de muitos e muitos sucessos aí, que ela se arraste para o mundo todo. E eu tenho Obrigado, certeza que você tem qualidade para isso. Você sabe disso, né? Você sabe obrigado. que você tem potencial, ela é boa mesmo, não é porque você está aqui, né? Que eu estou falando isso. Por isso que a gente trouxe você aqui, né? O Obrigado, Jagnos já carinho. falou de você, não só ele, como mais pessoas que já conheceu a sua cachaça já falou. Eu também já tomei, já provei. E eu desejo tudo de bom para você. Eu queria que você passasse as suas redes sociais, a pessoa que quiser adquirir essa cachaça maravilhosa ou conhecer, né, lá de sábado, você poderia passar pra gente? Claro, sem Fique à vontade. dúvida. A gente está localizado no bairro Bom Retiro, né? Aqui em Porto Feliz. Fazenda Irmãos Brasílio, super tradicional lá no bairro. Estamos no quilômetro 6, tá? Então você vai acessar o Bom Retiro aí pela sentido Sorocaba, né? E aí no quilômetro 6 já vai ter a sinalização lá do Alambique Porto Brasil. Vocês também podem encontrar a gente nas redes sociais, que é o Cachaça _ Porto Brasil, né? E nessas redes sociais aí, Instagram, o WhatsApp, que é o 15 99123 4001. Tá? Vai receber uma mensaginha lá de boas-vindas, mas a gente vai já entrar em contato logo para dar toda a atenção que vocês merecem aí. E o convite mesmo que mais nos satisfaz, Michele, é receber o cliente lá. Que Né? bom, A né? gente tem Uhum. parceiros aí distribuídos pela cidade, pela região, mas o prazer mesmo, toda a magia é o tete a tete ali. Tá próximo de vocês, é o que nos move. Beleza. Obrigada mesmo, mas assim, antes de finalizar, né? A gente tem aquela brincadeira que eu te falei. A cara dele. Será que eu tô preparado para isso? Tá. Eu vou dar uma talagada, Tem viu? que beber mais um pouquinho, porque senão não dá pra Eu vou fazer dar essa brincadeira. Deixa ele beber mais um uma pouquinho. talagadinha de leve, só pra descontrair. Só pra aquecer um pouquinho, Aquecer né? um pouco. Tô com a garganta seca, eu preciso hidratar. Hidratar, Tá bom? Quando o álcool é de qualidade, você hidrata justamente. Olha, Então, que legal. Bora hidratar. Eu tô ficando com vontade de beber essa cachaça. Eu trouxe 2 copinhos, se quiser, fica à vontade. Eu acho que eu vou beber um pouquinho. Vai dar uma Eu talagadinha? vou dar uma talagadinha, porque essa cachaça é maravilhosa. Então, ó, você vai seguir aquele ritual lá. Vou Aí, pôr um aquele pouquinho. ritual. Olha ela. Deixa eu ver se eu tô vendo. Molha a parede do copo, Michele. Molha bem a parede do copo, assim, ó. E aí você leva ela à luz. Pra você ver a oleosidade dela. Ela vai formar... Aí, agora você para o copo. Você tá vendo que formou uma coroa lá em cima? Sim. Essa coroa, ela vai começar a lacrimejar. Isso demora alguns segundos. Isso não é na hora. Pode ficar observando aí na luz. Aonde formou aquela coroa, vai começar a escorrer
as lágrimas. Sim. Começaram? Sim, sim. Já começou? A Sim, minha tá começando agora. Ó, aqui, ó. Começou aqui. Olha lá, começou a descer Aham. uma lágrimazinha. E esse movimento também é um símbolo de qualidade, tá? Se você ir girando o copo assim, ó, você vai ver que essas lágrimas, elas formam um símbolo, que é uma coroa de ponta cabeça. Hum. Consegue ver essas gotas Sim. escorrendo assim? Elas têm elas descem de maneira proporcional. Elas não descem De qualquer jeito. de qualquer jeito, Sim, sim. tá? Então isso é quando se fala assim, essa cachaça tem coroa, essa cachaça é uma Agora eu cachaça. entendi. Então isso é o rosário, né? O rosário da cachaça é a formação dessas lágrimas aí, essa oleosidade dela, essa densidade. Que Então, maravilha. você vai Olha pôr ela isso. na boca, sente o aroma ali. Primeiro cheirinho. É. Ai, se eu não conseguir terminar, ainda bem que já tá no fim. Molha o biquinho, segura um pouquinho, não abre a boca para não ter aquele contato com o oxigênio. Aí você vai ingerindo ela. Eu não sabia, eu abria a boca e entrava o oxigênio. E aí dava aquela sensação Aham. de arder, de que desce tossir, rasgando. Tá? Nossa, é boa, hein? Bebendo assim é outra, É outra coisa. até o Até pessoal pra beber tem jeito. o pessoal da que faz todo o trabalho e que tá nos bastidores aí, tá com água na boca lá, tá? Tá doidinho pra beber. Tá se aguentando. Mas aqui é só eu e você. Então, Depois vocês bebem. os depois vocês bebem. privilegiados aí. Nossa, que maravilha. Então é Enquanto isso. eu vou bebendo, vamos lá. Vamos lá. Tem o É, a brincadeira. bate-bola aí, né? Eu tenho aqui o Buzz. Deixa eu tirar essas caixas daqui, peraí. Vamos lá. Eu tenho aqui o Buzz. Eu queria saber quem você manda pra Lua. Assim? Da lata? Pra Lua com ida ou sem volta, ou pra ficar lá de vez. Bebê Reborn. Gostei. Bebê Reborn. Adorei. Mas agora... Cadê? Olha dos meus. Cadê o Buzz? Buzz, Olha lá, Buzz. eu vou patrocinar o combustível seu pra ir pra Lua, hein? Mas é pra você ir e ficar lá, hein? Com os bebês. Com os bebês Reborn. Pelo amor de Deus. Gente, de onde tá vindo tantos bebês assim? Que mundo que nós estamos vivendo. Não tô entendendo Não, isso. É inaceitável. Mas tá bom. Vai. Tá bom. Tá bom. Agora, o coração. Você manda pra quem? Meu Deus do céu. Ele é apaixonado. Esse coração, não tenha dúvida. Mas, assim, ele é um coração muito grande, tá? Ele vai especial, claro, especial pra minha família. Mas, assim, cabe todo mundo da Porto Brasil dentro dele. Não tenha dúvida. Aí sim. E agora a gente tem o coisa ruim. Dá uma mexida nele, ó. Ai, credo! Aqui, coisa ruim aqui. Quem que você manda esse coisa ruim? Coisa ruim? Você leva tudo embora dos maus olhados, as energias negativas, as pessoas que querem te pôr pra baixo, tá? Então, coisa ruim. Você, por favor, é uma missão. Pegar essa meia dúzia aí, são poucos, viu, Michele? São poucos, são né? Poucos. Nossa, Graças a Deus. que bom. Mas tem. A meia dúzia é bastante. E leva tudo embora, esse mal olhado pra outro canto aí, deixa nós viver em paz. Aí eu dou valor. Gente, o bate-papo tá muito bom. Se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã. Vai, vambora. Mas, ó, Vinícius, eu tô muito feliz por você estar aqui participando com a gente do Pode Mesmo. É o que eu já falei, sucesso pra você, tudo de bom é o que a gente deseja pra você. Obrigado, Michele. Obrigado, telespectadores aí, pessoal do YouTube, o pessoal da produção, de coração mesmo, vocês são profissionais no que fazem. Sabe, viu, gente? Obrigada. É méritos, viu? A gente estar aqui, nós somos apenas protagonistas aqui que a gente, né? A gente se mexe. Mas quem faz tudo acontecer Tá ali atrás. Verdade. Parabéns, obrigado, Michele. Eu que agradeço. Eu também falo com o coração aberto da sua carreira linda. Obrigada. Das portas que com certeza vão se abrir e você vai
cada dia mais estar envolvida nesse seu profissionalismo. Admiramos muito você. Obrigada. Tá? Igualmente. É uma energia. Eu tô aqui, ó, arrepiado aqui, ó. É nóis, é nóis. É gostoso, é bom demais, bom. né? Como diz aqui na nossa terra, é gente de quem? É gente de quem? É gente de quem? É gente de nós. Verdade. É gente que nem nós. Verdade, gente que nem nós. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada a todos vocês que ficaram aí com a gente. Beijo, até uma próxima, se Deus quiser. É isso aí. E Dá-lhe cachaça. como diz o meu amigo Donizete Pfeiffer, tá lagada na marvada. Uhul! Saúde. Gente. Esquentou? Esquentou.